Repete com freio: Espírito Santo, inspirai-me. Amor de Deus, consumi-me. Ao bom caminho, conduzi-me. Maria, minha mãe, protegei-me. Com Jesus, abençoai-me. De todo mal, de todo perigo, de todo engano, resguardai-me. Irmãos e irmãs, o tema desse primeiro dia da pregação é o poder dos sacramentais. Nós sabemos que os sacramentais é um sinal da presença de Jesus, sinal da bênção de Deus, que não equipara aos sacramentos. Então, para que os sacramentais na nossa vida? Ou por que os sacramentos que Jesus instituiu? Primeiramente, por uma realidade fundamental na nossa vida. Todos nós que estamos aqui, vivos neste mundo, nós estamos enfermos. Nós estamos doentes. Seja a nível físico, como está no evangelho de hoje, a multidão procurava tocar em Jesus, os povoados vizinhos. Mas também nós sabemos que há outras enfermidades espirituais da nossa alma, além das consequências que vai indo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, porque nós sabemos que o pecado original, o veneno da serpente atingiu a todos nós. Então nós somos doentes. Logicamente que o sacramento do batismo restituiu em nós a graça da justiça, a graça original na nossa vida, a cura de Deus. Mas mesmo assim nós trazemos em nós sequelas. E mesmo assim nós ainda cometemos pecados. Seja pecados mortal, já fala a palavra, não é? Pecado mortal o quê? Porque mata a vida de Deus na alma. Quem comete pecado grave e mortal, a sua alma está longe da comunhão com Deus. E não só isso, os pecados leves também ferem a caridade de Deus na nossa alma. E nós sabemos muito bem, irmãos e irmãs, com a consequência do pecado, segundo a tradição da igreja, os padres do deserto, nós trazemos dentro de nós 7 pecados capitais, cabeça. Que são como que, segundo os padres da igreja, não se assusta, segundo Santo Antão, os 7 demônios interiores. Então todos nós somos doentes espiritualmente. Assim como esses paralíticos. Se nós agora olharmos no Mateus capítulo 9, Jesus vai curar um paralítico, mas antes dele curar o paralítico, Jesus vai falar para ele: os teus pecados estão perdoados. O que significa essa cura desse paralítico? Jesus poderia curar ele fisicamente, apenas a dimensão física, para ele andar, caminhar e viver a sua vida. Não, Jesus, ele olha por dentro, ele olha a alma humana, ele percebe que as consequências daquela paralisia é o que? É o pecado que está naquela alma. Aquele paralítico necessitava muito mais da cura espiritual. Então nós somos assim, alguns mais, outros menos, mas nós precisamos de tratamento espiritual. Isso é tão forte, irmãos e irmãs, porque quando nós morremos, nós não sermos totalmente curados, santos, nós vamos para onde? Purgatório. Purgatório é o lugar do tratamento espiritual, da cura, da purificação, para nós entrarmos no céu. Mas essa cura, essa purificação já deve acontecer na nossa vida, como esse paralítico. E segundo Santa Teresa, ela diz na primeira morada: as almas que não têm vida de oração, elas são como que paralíticos, não andam, não caminham. As almas que estão em pecados mortais, por mais que está caminhando, está trabalhando, está vivendo, aquela alma está como que deformada. Aquela alma está paralisada, aquela alma está morta, aquela alma está paralítica. Isso é muito sério, irmãos e irmãs, a nível espiritual.
Se Deus te dá essa graça para nós reconhecer o mau estado de pecado mortal, nós iríamos se assustar. Nunca mais nós iríamos cometer nenhum tipo de pecado. Nós ia ver a deformidade do pecado na nossa alma. Então isso é muito sério, irmãos e irmãs, na nossa vida. Isso é tão sério, se nós olharmos em João capítulo 5, o paralítico da piscina de Siloé, há 30 anos paralítico, Jesus curou ele fisicamente. Mas Jesus falou para ele: cuidado, se você voltar a pecar, vai te acontecer algo muito pior. Jesus está falando da alma. Então, irmãos e irmãs, nós temos uma alma. E será que a nossa alma está enferma, doente? Diz Santa Teresa agora na segunda morada, ela evolui um pouquinho, tá? As almas que não têm oração são como um corpo paralítico e tolhido. Há almas tão enfermas e tão habituadas às coisas exteriores do mundo que não há remédio que possa curar essa alma. Porque ela não consegue entrar em si mesma, ela não consegue entrar em comunhão com Deus. Então nós precisamos dos remédios espirituais na nossa vida, irmãos e irmãs, para Deus nos curar. Por isso sacramentos, por isso sacramentais. Mas é tão triste que nós esquecemos que a nossa alma está doente. Por exemplo, eu estou abismado, cada vez mais as academias estão assim, não é? E está na moda em tudo, gente, até na vida religiosa. Todo mundo está na academia. Eu faço 5 vezes por semana, eu faço 7 vezes. Que bom! Mas nós tivemos uma preocupação com a nossa alma, como nós temos pelo nosso corpo, nós buscaríamos uma santidade muito maior. Nós buscaríamos uma vida de oração muito maior. Então a nossa alma, ela precisa ser exercitada para que aconteça a cura, como na academia, pessoal. Porque se a minha alma está amortecida, está morta, doente, enferma, eu não consigo rezar. A adoração para mim é um sacrifício, a missa é chata, eu não consigo rezar o meu rosário, está sono, está preguiça, eu começo a ler a palavra de Deus, eu já penso em 1000 coisas. Parece que as coisas de Deus cansam. Porque as coisas de Deus cansam? Porque a minha alma está doente, está tolhida, está enferma pelos pecados. Não somente o pecado mortal, irmãos e irmãs. Nós também vemos uma história, o meio ambiente em que nós vivemos acaba acarretando na nossa vida pecados, vícios, situações que hoje nós temos muita dificuldade para desvencilhar de nós, vícios. É como os vícios que a gente conta na nossa família, o álcool, a bebida, tantas situações, a luxúria, hoje esse mundo pornográfico. Nós somos atingidos de todos os lados, mas na nossa história nós trazemos muitas situações em que nós não entendemos muito bem, nós não conseguimos se libertar dessas amarraduras espirituais. E no casamento, na vida familiar, isso vai explodir tudo. Porque a pessoa, e talvez ela até se confessa, ela até busca um pouco de vida de oração, mas ela não tem esse conhecimento profundo sobre a tua alma, sobre a sua história, e ela não consegue fazer uma confissão profunda, olhar para a infância, olhar para a segunda infância, olhar para a adolescência, olhar para a juventude, olhar em cada etapa da vida e perceber os pecados, os vícios, e ali eu faço uma confissão profunda, ali eu vou me libertando. Todos nós estamos nessa. Uns mais, como eu falei, outros menos. Além disso, nós temos os pecados pessoais que nós cometemos todos os dias. E cada pecado, irmãos e irmãs, gera na nossa alma um dano. Eu não tenho muito tempo para falar. Até no purgatório, as aflições dos santos do purgatório. Do inferno, aqui é do inferno, perdão. No purgatório também, né? Mas no inferno, cada um, a sua alma vai sofrer as consequências daquele pecado, daquele vício. E aquela alma vai sofrer a deformação daquele pecado durante a vida, porque aquela pessoa, ela não quis se converter, ela não quis buscar um tratamento espiritual, uma conversão profunda, extirpar o pecado.
Isso é muito sério. Dante Alighieri fala isso, os místicos, Santa Teresinha. Então nós temos que examinar minha vida hoje, agora. Quais são os meus pecados hoje? Pessoais, mortais, veniais. O que eu trago está minha história familiar, do meu ambiente. Nós temos que buscar uma cura, porque nós estamos doentes. E Jesus que vai nos curar. Então Teresa mostra essas almas enfermas. E agora, irmãos, mas nós precisamos ir para o segundo ponto, se eu faço essa descoberta, esse conhecimento profundo da minha alma, da minha vida. Eu preciso exercitar a minha vida espiritual. Eu amo muito esse Santo Inácio de Loyola, exercícios espirituais. Olha o que ele diz para cada um de nós. Exercícios espirituais, entende-se de qualquer modo de examinar a consciência, para tendo de se meditar, contemplar, orar, ou outras atividades espirituais. Então nós precisamos exercitar agora a nossa alma. Por isso eu perguntei, por isso que eu falei da academia, não é, gente? Será que nós somos tão fiéis à academia? Na vida espiritual? Nas coisas do mundo? É interessante. É interessante. Porque se eu falar, gente, vamos para uma festa, para um churrasco, vamos para a praia, vamos para o cinema, nós vamos na hora. Mas vamos para a vigília, vamos para a adoração, vamos rezar o rosário, vamos evangelizar, vamos ler a palavra de Deus, vamos intensificar nossa vida de missa, porque falta exercitar a nossa alma. Exercitar a nossa alma que está pesada, está doente. Então esse exercício espiritual. E diz Santo Inácio ainda, por que é importante isso? Os diferentes modos de a pessoa se preparar para te expor, para tirar de si todas as afeições desordenadas. O que é isso? O vício que está em nós, as tendências que estão em nós, aquele pecado de estimação que todo dia eu cuido dele, eu acaricio, sabe? Sabe, aquelas situações, eu preciso o quê? Tirar de mim. Então por isso a importância do exercício espiritual, que é a vida espiritual, a vida de oração. E tento afastado de mim esses pecados, essas situações, essas ocasiões, procurar encontrar a vontade de Deus na disposição da sua vida para o bem. Para o bem é para a saúde espiritual. E Santo Inácio, ele é mestre do discernimento espiritual, irmãos e irmãs. E essa é a grande dificuldade nossa no nosso caminho de conversão, no nosso caminho de libertação, de cura. Por exemplo, porque nós caímos sempre nos mesmos pecados, porque nós estamos sempre nas mesmas ocasiões. Nós não exercitamos, nós não fazemos o exame de consciência diário, nós não temos vida de oração diária, nós não temos o Santo Terço, o Santo Rosário diário, nós não temos a palavra de Deus. Então eu caio nas ocasiões, e a ocasião vai ser o ladrão, e eu não consigo perceber em mim, aí vem um gatilho, né? O gatilho vem e já aconteceu o pecado. Então nós temos que exercitar a nossa alma para Deus nos curar, irmãos e irmãs. E qual vai ser o remédio eficaz para isso? O remédio eficaz se chama sacramentos. Eu só vou falar de dois que eu tenho que ser bem sintético. 2 remédios eficazes, isso aqui é eficácia, irmã, eficazes, que realizam o efeito na nossa alma, para Deus nos curar. Primeiro, o sacramento da cura, que se chama sacramento da confissão. Primeira coisa, essa é a primeira realidade na nossa vida. Olha o que diz o catecismo: toda força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade.
o sacramento da confissão é um sacramento da cura da nossa alma. Diz os grandes exorcistas. Diz que uma confissão bem feita, dentro da dinâmica que eu estou falando, um exame profundo da minha história, da minha vida pessoal, aonde eu nasci, aonde eu cresci, as etapas da minha vida, uma confissão que eu rasgo meu coração para o sacerdote, não é aquela confissão genérica, não é aquela confissão que eu escondo os pecados, porque eu tenho um espírito mudo dentro de mim, eu quero esconder, eu me esqueço, que o demônio também age em muitas pessoas. Ou pela vergonha. Então essa confissão profunda, diz o exorcismo, é uma das maiores libertações na alma de uma pessoa. Uma das maiores libertações. Então será que nós estamos usufruindo do sacramento da confissão para Deus curar profundamente a nossa alma, irmão e irmã? Porque ficou em nossa concupiscência. A força do pecado ficou em nós. Por isso que Deus deixou para nós esse sacramento. Deus curou a ferida, sim, mas ficou a marca, ficou a cicatriz. Em nós é como a força da gravidade. Se eu soltar este livro, o que vai acontecer, povo? Vai cair. Em nós há uma força da gravidade que se chama concupiscência. Por isso a igreja orienta a confissão frequente, a confissão regular, porque a igreja sabe que nós precisamos da cura espiritual. Então aqui é um bom exame para nós pensar sobre como estamos vivendo a nossa confissão. Gente, um dos maiores milagres é a confissão. Diz Jesus para Santa Faustina, um dos milagres da ressurreição é a confissão. A pessoa entrou morta, moribunda, a alma, ela sai ressuscitada. Quanto bem, quanto milagre da graça, irmãos e irmãs, Deus deixou para nós o sacramento da confissão. É tão forte que a gente não entende esse mistério da graça. Porque é o sangue do Senhor que vai curando as nossas feridas. Não só isso, e cada vez que eu me confesso, aumenta na minha alma o estado de graça, aumenta na minha alma a cura, a santidade de Deus na minha vida. Que remédio maravilhoso. Nós deveríamos se confessar no mínimo, para quem quer viver essa vida espiritual, o exercício espiritual, no mínimo, uma vez por mês. No mínimo. Para quem quer de fato caminhar nessa vida de santidade. Mas para quem quer ficar nas primeiras moradas com os bichos, com os pecados, de vez em quando. E tem umas confissões tão mal feitas, que eu absolvo, tem hora que o Padre absolve por misericórdia. A pessoa não entendeu a graça. Então esse sacramento é eficaz. O segundo sacramento da cura, para mim terminar a dimensão sacramental, é o sacramento da Eucaristia. Olha o que diz Santo Inácio. Eu vou entrar nos sacramentais, mas eu tenho que falar o porquê disso tudo. Santo Inácio, a Eucaristia é remédio de imortalidade. Um dos melhores antídotos contra o pecado é a Eucaristia. É o corpo e o sangue do Senhor. Esse é o melhor antídoto. Por isso que o demônio faz de tudo para nos tirar da Eucaristia. Como diz Santa Teresinha, ele faz de tudo para nos tirar da Eucaristia. É o remédio de imortalidade na nossa vida. A Eucaristia ainda, os frutos da Eucaristia, da comunhão, é catecismo, gente. Estou no ABC, nada de extraordinário. A comunhão aumenta em nós a nossa união com Cristo, porque assim como os alimentos que nós comemos, os alimentos materiais, nos fortalecem no nosso corpo, o que fortalece a nossa alma, irmãos e irmãs, é a Santíssima
Eucaristia. Comungar o corpo e o sangue do Senhor. Gente, nós não entendemos isso. Basta olhar por essa igreja. Se nós entendêssemos isso, não caberia de gente aqui dentro. Jesus é remédio. Por isso que muitas almas são vazias, são fracas, têm anemia espiritual, porque não tem Eucaristia, não comunga, não deixa Jesus alimentar a alma. Então, se você não pode comungar, é necessário você se colocar em questionamento profundo, profundamente. Quem comunga a minha carne e meu sangue terá vida. A vida que cresce a nossa alma é a Santíssima Eucaristia, que une a nossa alma a Jesus. Remédio eficazes para nós, para Deus curar o nosso pecado. Outro efeito maravilhoso, diz que a comunhão nos separa dos pecados. A Eucaristia nos preserva de pecados mortais. Por isso que uma das maiores graças na vida de uma pessoa, para mim a maior graça, é aquelas pessoas, aqueles cristãos, aqueles fiéis que entendem a importância de participar de mais missa. A missa diária. A missa diária. Porque a Eucaristia vai nos preservando disso tudo, porque ela vai nos fazendo, nos fortalecendo em Deus, em nós, porque a Eucaristia é o meio mais eficaz para nos unir ao Senhor. Depois da obediência à Eucaristia. Então as almas que entendem isso, e são tão poucas, é normal, porque a paróquia, eu tenho minhas experiências de paróquia, aqui não é diferente, e eu não me iludo, eu nem me decepciono. É como família, paróquia. Tem aqueles filhos mais devotados, não é? Tem aqueles que já não são tantos, tem um que é mais ou menos. A vida paroquial é assim, então são poucos. Mas nós entendêssemos que a Eucaristia é esse remédio, a Eucaristia nos une tanto a Deus, vai se alimentar a nossa alma, trazer vida, nós iríamos querer procurar todo dia a Santa Missa. A missa diária. Eu não coloco missa de manhã aqui, porque eu não vejo uma procura de pessoas que querem como missa diária. Tem missa terça, tem missa sexta, tem missa quinta, tem missa sábado. Tirando quinta, são pouquíssimas pessoas. Eu tenho um desejo de colocar a missa até 5 da manhã, mas será que uma das maiores graças é isso, irmãos e irmãs? A Eucaristia. Por isso a Eucaristia não pode apenas nos unir a Cristo sem purificar-nos, nos curar. A Eucaristia nos cura automaticamente, irmãos e irmãs. Purificar é curar. E ao mesmo tempo nos preserva dos pecados mortais futuros. Catecismo número 1395. Esses 2 sacramentos, irmãos e irmãs, Deus deixou para curar a nossa alma. Sacramento da confissão, sacramento da Eucaristia. Poderia falar dos outros, mas agora vou entrar na dimensão. Esses são os remédios eficazes. A oração, sim, lógico, a oração, o rosário, sim, as 5 pedrinhas, sim, tudo isso. O jejum. A demônio só é expulso pelo jejum, pela oração, é jejuar mesmo. Mas agora, quais as forças dos sacramentais? E meu catecismo não está aqui, gente, eu esqueci. Os sacramentais, irmãos e irmãs, não são sacramentos, não tem a mesma força dos sacramentos, mas os sacramentais realizam de certa forma aquilo que o sacramento realiza, mas não da mesma forma, porque os sacramentos é o quê? Os sacramentos é Jesus que age diretamente. É como está no Evangelho: se eu tocar na hora do manto, vai sair uma força, eu vou ser curado. Os sacramentos, a igreja, ela é corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, então Jesus deixou os sacramentos como a presença real, direta dele para nos curar, para nos libertar, para nos renovar os 7 sacramentos.
Quem batiza é Jesus. Quem celebra é Jesus. Quem dá unção é Jesus. Mas os sacramentais é o quê? É a oração da igreja. É a impetração é a oração. A invocação da igreja através dos sacerdotes, dos ministros ordenados, para abençoar aqueles objetos. Isso se chama sacramentais. E qual a importância dele na nossa vida? Primeiro, traz a presença de Deus. Há os sacramentais, por exemplo, dos lugares. E como é importante que as nossas casas sejam abençoadas. E poucas pessoas procuram um sacerdote. Padre, vai abençoar a minha casa. Irmãos e irmãs, isso é uma força muito forte. A bênção é sinal da consagração. Eu estou pedindo a bênção sobre a minha casa, porque a minha casa talvez, muitas vezes, foi lugares de pecados, lugares de morte, lugares de briga, lugares de desunião, de vício, talvez até contaminação espiritual. Então, a bênção na casa também é a força dos sacramentais. É um bem. Nós estamos usufruindo desse bem. Você já chamou o sacerdote para abençoar a tua casa? Estou falando, irmãos e irmãs, dos remédios. Estou falando das graças. Estou falando das bênçãos que Deus colocou à nossa disposição. E a gente não está usufruindo. A gente não está tomando posse das graças de Deus. Quantas casas que tem contaminação espiritual? Essa semana eu fui abençoar uma casa que teve suicídio. Eu fui lá no lugar do suicídio. Tive que rezar, jogar água benta, rezar, expulsar. Talvez na tua casa muita coisa não vai bem porque você não chamou o sacerdote ainda. Para abençoar. A bênção do padre. Por isso que nada anda. Nada vai para frente. Nós não estamos tomando bênção da graça de Deus. E quantos lugares são consagrados ao demônio? Quantos lugares fazem o mal para nós também para entrar na nossa casa? Quantas, às vezes, até mesmo objetos, do espiritismo, da macumbaria, o horóscopo. Talvez na nossa família, nós viemos de família que buscava o ocultismo, a benzedeira. Como é importante, irmãos e irmãs, a bênção. Está aí a bênção à disposição. É os sacramentais. Dos sacramentais, dos objetos, as imagens. Tem casa que eu vou que eu não encontro imagem de Nossa Senhora, não encontro imagem de Jesus, de São José. Nós deveríamos ter na nossa casa, pelo menos, o Sagrado Coração de Jesus. Imaculado Coração de Maria, no mínimo em São José. Sim, porque as imagens, gente, não é que o santo não está ali, Deus não está ali, mas é abençoado, que significa o que é a presença, a intercessão daquele santo na nossa casa. A gente esquece. Quando tem caso de exorcismos que é muito forte, o demônio não suporta nenhuma imagem de Nossa Senhora na frente, porque sabe que é santo. Porque as pessoas estão blasfemando aquilo que é da nossa fé, irmãos e irmãs? Porque é sagrado. Há pouco tempo, no altar, na Basílica de São Pedro, profanaram há pouco tempo. Sabe que é santo, é sagrado, e nós católicos não entendemos nada. E nós não tomamos a posse da graça de Deus. O espiritismo e o satanismo está crescendo cada vez mais, e nós católicos na mesma vidinha, meu Deus. Imagens. O anjo, até hoje eu me lembro da minha infância, isso me recorda, tinha no meu quarto, na minha cama tinha um anjo da guarda, a imagem do anjo da guarda, e eu rezava toda noite, ao amanhecer e anoitecer. Minha avó me ensinou, hoje eu sou devoto do meu anjo da guarda. Os bens, as graças aí. A gente fala de tudo, da Disney, Hollywood, e a gente esquece dos sacramentais, das imagens. O que aconteceu nos Estados Unidos há pouco tempo? Uma casa católica com a imagem do Sagrado Coração não foi incendiada. O fogo passou a redor da casa. Eu até me arrepio.
o poder, irmãos e irmãs, que Deus concedeu a nós pela sua igreja. Isso é para nós abrirmos os olhos como católico. A força dos sacramentais. E assim tantas outras formas de abençoar lugares, escolas. E assim por diante. Há uns sacramentais também que se chama a água, o óleo, o sal. E para me terminar, eu vou trazer alguns santos que viviam os sacramentais na sua vida espiritual. Primeira cruz. O demônio foge da cruz. Na tua casa tem uma cruz? Na porta da tua casa, para as pessoas entrarem e ser lavadas no sangue do Cordeiro? A cruz. No teu quarto, no lugar das suas crianças. Gente, olha que diz Santa Teresa, a experiência dela com o demônio. Os sacramentais, é o testemunho agora. Será que eu perdi a folha, gente? Não. Santa Teresa, ela teve experiência mística, luta contra o demônio. E apareceu encardido mesmo. E ela estava orando. Disse-me, aterrorizando-me, o demônio falando para ela, que eu me livrará de suas garras, mas que voltaria a ela. Teresa, o demônio falando para Teresa, você vai sair, mas você vai voltar para mim. Fiquei com muito temor e fiz o sinal da cruz como pude. Ela desapareceu, mas logo voltou, fugiu. Santo Antão foi para o deserto, o pai do monaquismo, ele enfrentava lutas contra o demônio. Vale a pena ler esse livro. Ele afugentava o demônio pelo sinal da cruz. Olha o poder do sinal da cruz na nossa vida. E nós começamos a missa de qualquer jeito, né? Rezamos o creio quase dormindo. É a sonolência espiritual. O sinal da cruz. Eu tive uma experiência muito forte com o sinal da cruz. Onde eu trabalhava no Mato Grosso do Sul. Já até falei uma vez aqui, uma moça de 38 anos, na cama, câncer no corpo todo, nos ossos. Já não falava. Estava perdendo a audição, a visão. O marido estava com ela, eu fui levar um som dos enfermos, na época da pandemia. E ela, constantemente, o sinal da cruz. E ela, quando conseguia falar, ela falava para o marido, o que alivia a minha dor, porque o câncer tomou conta dos ossos, é o sinal da cruz, na cama. Irmãos, olha o poder dos sacramentais. Não é magia, não é amuleto. Nós enfocamos a presença de Deus. O sinal da cruz, Santo Antão, esse testemunho, Santa Teresa. O que São Bento fez? Quiseram envenenar São Bento por inveja. Conhece a história? São Bento nunca foi padre, tá? Há um dilema disso. Colocaram o veneno no seu cálice. O que São Bento fez? O que aconteceu depois? Nada com ele. O poder do sinal da cruz. Ah, mas eu tenho medo do inimigo. Eu tenho medo daquela mulher macumbeira. Minha filha, Deus está com você. Faça sinal da cruz. É o poder que nós temos, que Deus deu à igreja, conferiu a cada um de nós. Marcos 6 fala isso. Marcos 16, aquele que crê em mim fará milagres maiores do que eu, não é? Beberá colocar a mão em serpente, beberá veneno, nada vai ser mal. O poder da cruz, São Bento. Além da medalha de São Bento, é muito forte a medalha de São Bento, hein? Conhece a oração? Vamos fazer então, vamos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces.
Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. A cruz de São Bento abençoada. O inimigo foge. A medalha de Nossa Senhora, a medalha milagrosa. Há pouco eu ouvi um testemunho de um ex-satanista, um dos maiores satanistas americanos. Está na internet, na Reset. Uma intercessora foi na loja desse satanista, entregou uma medalha de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Ali aquele satanista experimentou o amor de Nossa Senhora. Ali ele se converteu. Satanista. É o poder dos sacramentais. Nós estamos tomando posse da graça ou não? Voltando para Teresa aqui na tentação, que ela falou da cruz, o inimigo voltou ainda. O que vai acontecer com ela? Isso me aconteceu 2 vezes. Olha que forte. Agora é a cruz, água benta. A partir de muitos fatos, obtive a experiência. Eu não me atrevia a pedir às irmãs água benta, para não as assustar e para que não percebesse o que se tratava, ou seja, a vida espiritual dela, a descrição. A partir de muitos fatos, obtive a experiência de que há coisa de que os demônios fogem muito. Ela percebeu isso. O que será? Para não voltar, toquei a água benta. A água benta, irmãos e irmãs. Eles também fogem da cruz, mas retornam. Mas, olha ela continua falando, mas deve ser grande a virtude da água benta. Minha alma sente particular manifestação, consolo quanto a tomo. Então, quando Teresa jogava água benta, os demônios não voltavam. Não voltavam. Isso a gente percebe como também uma libertação. A pessoa não suporta a água benta. Você pode usufruir dessa graça na tua vida, na tua casa, na tua família. Olha o poder da água benta no seu trabalho. Nós deveríamos ter no nosso quarto um lugarzinho para colocar água benta, não é? Antes de dormir, abençoa com água benta. Dormir com a cruz no travesseiro, vai vir a tentação e vem à noite mesmo, como diz Salmo 91, vem mesmo. As perturbações, a água benta. Gente, olha que tesouros maravilhosos Deus concedeu para mim e para você. Poderia falar de tantos outros sacramentais. O sal, o óleo ungido que nos cura. Então, para entender, pessoal, vamos abrir o nosso coração para essa realidade? A bênção está aí. A graça está aí. Amém?